Se você tem sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Se não, você pode acompanhar conosco aqui na tela. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Então vira para a pessoa do seu lado agora e diz assim, ó, faz um pouco de silêncio só, fazendo um favor. Isso aí, valeu, Jaque. Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo teu Espírito, que é quem ministra aos nossos corações. O teu Espírito é quem revela a tua palavra, o teu Espírito é que revela o teu coração, Deus, para nós. Então nessa noite que nós te pedimos é que não seja eu aqui fazendo uma pregação sobre aquilo que eu sei, sobre o meu conhecimento, baseado na informação, baseado naquilo que eu li, baseado naquilo que eu estudei, mas que realmente sejam palavras de poder, palavras vindas do teu Espírito. Deus, nós invocamos agora a tua presença neste lugar, para todos aqueles que chegaram neste lugar cansados, para todos aqueles que chegaram neste lugar desanimados, talvez desiludidos, talvez confusos e incrédulos. Nós oramos que a tua presença seja a maior coisa nessa noite, que a tua presença seja aquilo que vai abrir os olhos, aquilo que vai trazer iluminação para o entendimento daqueles que ainda não têm entendimento. Deus, e como resultado disso, nós oramos por corações que sairão daqui alegres, sairão cheios de paz, sairão daqui curados, sairão daqui cheios de esperança, cheios de coragem. Deus, nós oramos agora que toda incredulidade, toda confusão, toda distração saia da nossa mente, seja removida da nossa mente, e nós oramos a renovação da mente de Cristo em nós nessa noite. Obrigado, Senhor, porque tu já estás aqui, tu já estás fazendo, enquanto nós oramos, tu já estás fazendo nos corações e no nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu não sei você, mas eu particularmente sou péssimo com tecnologia, muito péssimo. Eu não consigo fazer uma atualização na minha mente, assim como a atualização acontece na tecnologia. E de vez em vez, né, a gente tem as atualizações no celular, e você tem que atualizar as coisas, você tem novos aplicativos, tem novas maneiras de você utilizar o computador, de você utilizar as redes, de você utilizar todas as coisas, né, que são relacionadas com tecnologia. E eu sou péssimo para isso. E uma das coisas que eu mais odeio é quando um celular meu é roubado, ou um celular meu é perdido, e daí você tem que apelar para aquele celular antigo que ficou na gaveta, bem velho, e você pega ele e você percebe, né, uma certa dificuldade em usar.
Porque tudo aquilo que você normalmente faz no seu telefone ou no seu, né, celular, você não consegue fazer num celular que não é tão avançado quanto o que você tem hoje. Isso faz sentido para alguém? Alguém aqui já teve essa crise, né? Ou se não, você tem um computador super avançado com memória, né? E daí, de repente, ele quebra e você não tem dinheiro para comprar um computador novo, então você tem que apelar para o velho, ou o dinheiro que você tem é para um computador que não é como o seu era. E daí você fica limitado em todos os sentidos, né? Na forma de usar, na forma de colocar arquivos nele. É exatamente isso que eu estou passando na minha vida nesse momento, né? Então, dá muita raiva, porque, né, você abre, ele desliga sozinho, você vai dar um clique, ele faz outra coisa, né? É muito chato, é muito chato. Mas é muito engraçado como nós, seres humanos, temos muita dificuldade em nos adaptar a mudanças que são propostas para nós. Principalmente quando essas mudanças, aparentemente, elas parecem ser mudanças retrógradas, né? Parece que você avançou, você teve um avanço em uma determinada área e, de repente, você precisa, né, ter uma mudança e você precisa voltar a usar algo que teoricamente pareceria antiquado, né, na sua percepção. E o que eu gostaria de falar nessa noite, com esse exemplo, é sobre a história de Pedro. Pedro é um homem que foi chamado por Cristo. Pedro estava ali no seu barco, né, junto com seus irmãos, junto com seus amigos, e Pedro estava pescando. Pedro era pescador, o nome dele era Simão. Então Simão estava ali no barco, pescando com seus amigos, fazendo a sua tarefa corriqueira, quando de repente Jesus chega, e Jesus ele começa a pregar para a multidão que estava ali na praia. E daí ele pede para usar o barco de Simão, porque as pessoas estavam, né, a multidão estava comprimindo muito Jesus, então ele fala, vamos trazer o barco um pouco mais para cá, para eu conseguir visualizar todo mundo que está na praia, e assim a gente conseguir ter um ensino de qualidade. E Simão, ele deu ok para que Jesus usasse o barco dele. Agora, posteriormente a isso, né, a gente sabe aqui pela história, que eles tinham passado a noite inteira anterior tentando pegar os peixes, mas eles não conseguiam pegar nenhum peixe. Não veio nada nas redes de Pedro. Isso provavelmente representava para ele uma certa incerteza, representava para ele uma certa ansiedade, uma certa preocupação, porque aqui nós estamos falando sobre o trabalho de Pedro. Nós estamos falando sobre o estudo que Pedro teve durante os anos da sua juventude. Nós estamos falando sobre todos os dias da vida de Pedro. Ele estudava sobre as redes, ele ia para o mar, ele ia, né, pescar os peixes, que na verdade não era mar, era um lago, né, mas, enfim, o Mar da Galileia é um lago, se você não sabia, mas ele ia pescar aqueles peixes, ele ia, né, sempre tinha essa atividade, então era o treinamento de Pedro, era aquilo que ele era bom em fazer. E na noite anterior ele não tinha conseguido pegar nenhum peixe. E daí vem Jesus e diz assim para ele, agora que a gente acabou o ensino, eu quero que você volte para o mar e eu quero que você lance suas redes novamente. E eu não sei você, eu não sei quanto você, mas uma das coisas que mais me deixa fora de mim mesmo é quando alguém tenta me ensinar a fazer o meu trabalho. Quando alguém tenta me dizer o que eu tenho que fazer, sendo que eu sei o que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu já estou craque, bem treinado em limpar cocô de bunda de neném, né? Em tirar fraldas sujas, ainda mais agora que os 3 da minha casa estão com diarreia. Então são umas 10 fraldas por criança por dia, pelo menos. Então, foi nesse treinamento. E de repente chega aquelas tiazinhas, né? Que vê você trocando o seu filho e vem falar assim, né? Um ali se identificou já. E chega aquelas tiazinhas e vem assim, ô Gabriel, por que você não... Será que você não deveria... Por que você não... Quando já vem essa sugestão, já sobe uma irritação, assim, né, no interior. E sabe, queridos, uma das coisas que mais me tira do sério realmente é alguém tentar me dizer o que eu tenho que fazer, principalmente quando eu já tentei fazer essa coisa 10 milhões de vezes e eu não consegui ser bem sucedido naquela coisa. E agora a pessoa está vindo aqui para me dizer que eu devo fazer a mesma coisa que eu já fiz e não consegui. Por que agora seria diferente? Não é verdade? E é exatamente isso que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está chegando para Pedro
está trazendo um choque de realidade. Jesus está confrontando Pedro. Jesus está trazendo um confronto com relação à sua própria identidade. Porque a pesca não era apenas um trabalho de Simão. A pesca não era apenas uma atividade que Simão fazia. A pesca tinha a ver com a identidade de quem Simão era. Ele era um pescador, ele pescava para sobreviver, ele vendia os seus peixes, os seus amigos estavam naquele ramo, seus irmãos estavam naquele ramo. Então a vida de Pedro, a vida de Simão estava rodeada com aquela realidade. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos aprender, eu diria talvez a primeira delas, é que quando nós encontramos a Jesus, quando você tem um encontro com a pessoa de Jesus, de imediato, a primeira coisa que acontece é que Cristo sempre vai confrontar a realidade de quem você é. Cristo sempre vai chegar e vai trazer um confronto, ele vai ser frontal, ele vai vir na verdade com um soco, mas vai ser leve, entendeu? Não vai ser para o mal, vai ser para o bem, mas é um confronto. É como se você estivesse indo de frente para uma parede de tijolo e você batesse o seu rosto nessa parede. É isso que acontece quando nós encontramos a Cristo. Porque Jesus, Ele nos desafia nos nossos medos, Ele nos desafia nas nossas ansiedades, Ele nos desafia nas nossas preocupações, Ele nos desafia nas coisas que nós achamos que nós sabemos, Ele nos desafia nas coisas que nós achamos que nós não sabemos. Ele nos desafia em todos os momentos. Agora, o que eu e você precisamos compreender é que a vida em Cristo Jesus, ela não é uma vida calma, ela não é uma vida confortável, mas também não é uma vida difícil de se viver. Ela é uma vida desafiadora, ela é uma vida tensionada. Viver com Cristo significa, nós podemos concluir que viveremos em tensão, que viveremos em desafio. E é isso que a Bíblia nos diz quando a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Se o justo vive pela fé, ele vive de acordo com as coisas que ele não pode enxergar. Ele não vive de acordo com aquilo que está certo na vida dele. Ele não vive de acordo com 1 mais 1 igual a 2. Ele não vive de acordo com aquilo que as pessoas dizem para ele que é o certo. Ele vive de acordo com aquilo que Deus diz para ele que é o certo. Ele não vive segundo um padrão terreno, ele vive segundo um padrão celestial. E é justamente por isso que a nossa vida muitas vezes não vai fazer sentido. É por isso que muitas vezes as nossas crises não vão fazer sentido. Porque uma vez que você encontra Cristo, uma vez que você é confrontado pelo amor inexplicável que Ele pode te dar, é impossível viver sem Ele. É impossível você viver sem Cristo. Ah, mas eu sei de uma pessoa que viveu com Cristo e agora não vive mais. Sim, mas que vida medíocre, não? Que vida de falsidade. É a mesma coisa, dei esse exemplo esses dias para o pessoal da escola. É a mesma coisa do que você ter 2 mesas aqui. Você nasceu numa tribo nativa, indígena, você nunca conheceu nada, nenhuma sociedade mais civilizada do que essa tribo em que você nasceu. Você não teve acesso a nenhum tipo de alimento, somente a uma papinha. Você tem ali uma papinha de abóbora, é isso que você tem. Essa papinha de abóbora. E é isso que você comeu toda a sua vida. Você tem hoje 20 anos de idade, 18 anos de idade. Por 18 anos da sua vida você vem comendo papinha, só papinha de abóbora. Agora, nessa outra tribo aqui, nessa outra mesa, agora vamos ver quem que vai querer fazer parte de qual tribo, né? Nessa mesa nós temos aqui churrasco à vontade. Nós temos aqui sushi. Nós temos aqui sorvetes. Nós temos aqui o que mais? Sucos naturais. Açaí com leitinho, frutas e granola. Lasanha. Bolinho de chuva. Cueca virada. O quê? O que é isso? Quê? Ah, tá. E você pode comer tudo dessa mesa e não engorda. Quem aqui está comigo? Beleza, vamos dar esse exemplo. Você tem tudo aqui nessa mesa. Você tem todos esses alimentos, todos esses alimentos. Agora, pensa comigo aqui só uma coisa, rapidinho. Pensa comigo.
Quantos de vocês trocariam essa mesa, esse banquete, para mudar-se para uma tribo onde só tem papinha? Onde você só pode comer papinha? Quem aqui em sã consciência... Tá, ó, pensa que nessa mesa aqui tem todos os tipos. Para quem é vegetariano, para quem é vegano, para quem é carnívoro, para quem é tudo. Tem tudo aqui. Tudo. Então, não tem nenhuma exclusão de alimento. E aqui só tem essa papinha. Quem em sã consciência sairia daquela mesa, sairia daquela tribo, sabendo que nunca mais poderia retornar, e viria para essa comer papinha? Alguém aqui faria isso? Amém? Eu não faria também. Agora eu quero vamos fazer o inverso. Quem aqui nessa mesa comeu papinha por toda a sua vida, um certo dia, alguém dessa mesa vem e traz um prato com algumas delícias. Costela, picanha, Hot Philadelphia. Tá bom, só isso, por enquanto. E essa pessoa que só comia papinha, de repente ela é apresentada a esse novo alimento, e ela come esses 3 alimentos. Quando ela prova desse alimento, a pergunta é, Jaque, você se contentaria em continuar comendo essa papinha, sabendo que você tem aquela mesa, que você poderia ir para aquele lugar? Eu posso mudar para aquela mesa, eu tenho uma escolha, eu posso mudar. Será que eu vou para aquele lugar? Eu continuo aqui comendo essa papinha. Uma vez que você prova dessa comida, você não vai querer deixar mais esse alimento. E gente, é exatamente isso que acontece com Jesus. Uma vez que nós somos confrontados por Cristo, uma vez que você encontra a graça de Deus, uma vez que você é inundado com o amor sobrenatural do Pai, não tem como você negar que você experimentou picanha. Não tem como você negar que você teve acesso a essa comida. E aquelas pessoas que voltam a comer papinha, é porque de fato ainda não se deleitaram na mesa do banquete que o Senhor preparou. Sabe, queridos, aqueles que vivem subjugados pelo pecado, aqueles que ainda vivem debaixo do jugo da lei, aqueles que vivem ainda debaixo do jugo, escravizados pela lei do pecado e da morte, é porque de fato ainda não foram libertos, é porque de fato ainda não provaram a pureza, a santidade de Cristo. Agora, assim como todos nós que quando aprendemos a comer sushi de início, talvez vomitamos um pouquinho, ou comemos um só e jogamos para fora, não gostamos. Demorou para você evoluir no seu gosto por sushi? Assim também é quando você conhece a Cristo. Uma pessoa que só comeu papinha e começa a comer churrasco vai ter uma certa indigestão. O seu estômago não vai reagir bem a essa comida. A Rafa é nutricionista, ela sabe do que eu estou falando. Mas quantos aqui já não fizeram um jejum uma vez, você não estava comendo nada, de repente você foi comer, e você se empolgou e falou, vamos no rodízio de pizza. E você enfiou, vamos lá, 50 pedaços, alguém aqui já enfiou? Alguém aqui já comeu 50? Uau, vamos dar uma salva de palmas ali, 50 pedaços de pizza, olha. Pô, arrasou. 50 pedaços de pizza numa sentada. Você conseguiu dormir naquela noite? Não. Tomou Eno? Alguns. Sabe, gente, a questão é, nós precisamos entender que todos nós estamos num processo de conhecer a Cristo, estamos num processo de prosseguir em conhecer a Cristo, e não é porque nós estamos conhecendo a Deus, não é porque nós estamos nos apaixonando por Cristo, que nós, de uma hora para outra, não vamos mais sentir vontade de comer a papinha. E é por isso que muitas vezes tem algumas pessoas que, deixa só uma, só 2 colherinhas. E se a gente pegasse essa picanha, esse sushi, batesse tudo no liquidificador e fizesse uma papinha? Eu soube de uma pessoa que fez isso. Não vou contar. Isso é expor os irmãos. Não adianta, não vou contar. Agora, queridos, por que Pedro
ele reage, a reação de Pedro, a reação de Simão, é se jogar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu não sou digno do Senhor. Ninguém colocou meu tempo aqui. Eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno da sua presença, eu sou um pecador, afasta-se de mim. E Jesus, o que ele faz? Jesus, ele ignora o que Pedro disse. E Jesus, ele vira para Simão e ele revela ali no versículo 10: não tenhas medo, a partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Olha que engraçado, Jaque. Jesus sempre vai pegar aquilo que o mundo define como a tua identidade e usar como um canal espiritual e sobrenatural para revelar a glória dele para o mundo. Sempre. O interesse de Jesus não é mudar quem você é na sua essência, porque ele te fez dessa forma. Você é feito à imagem e semelhança do Pai. A forma como você é, com os seus defeitinhos, com as suas qualidades, com as coisas que você não gosta sobre você, com as coisas que você gosta, da forma como Deus te fez, é da forma como Ele quer que você revele Jesus para o mundo. Agora, obviamente, não da forma que você acha que você deve revelar. Não da forma que você quer fazer. Mas Jesus, ele pega aquilo ali que era a vida de Simão, e ele diz para ele: você será pescador de homens. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa identidade sempre vai envolver a tarefa do reino de Deus. Repita comigo: a minha identidade está sempre conectada com um propósito maior. Se a nossa identidade fosse apenas, aprendi isso na aula de geografia quando eu estava lá na 6ª série. Se a nossa identidade fosse apenas nascer, crescer, casar, ter filhos, envelhecer e morrer, seria algo muito sem propósito. Seria algo muito sem noção. Não tem noção essa vida. Essa vida não tem caminho, essa vida não tem sentido. E é por isso que muitas pessoas que não conhecem a Cristo acabam com suas vidas. Se suicidam, por quê? Porque não encontram sentido na sua vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O propósito da nossa vida sempre estará conectado com um propósito celestial. Sempre estará conectado com um propósito do reino dos céus. E isso quer dizer o quê? Sempre envolve uma semente que é imperecível. Sempre envolve uma substância que é sobrenatural e não natural. Sempre envolve algo que eu não posso explicar. Sempre envolve algo que não tem lógica. Porque se a minha identidade está relacionada com um reino que eu não consigo ver, não consigo ouvir, não consigo enxergar, não consigo pelo tato, pelo olfato, né, com os 5 sentidos naturais, mensurar esse reino, significa que eu vou ter muito desafio pela frente. Porque eu vou precisar relacionar a minha identidade terrena com a minha identidade celestial. E transformar aquilo que eu faço na terra, naquilo que Deus quer que eu faça, como reflexo do céu. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele foi a imagem expressa de Deus na terra. Em nenhum momento da vida de Jesus, ele foi simplesmente um ser humano. Porque a identidade de Jesus era 100% homem, 100% Deus. Em todas as palavras, em todas as atitudes, em todos os abraços, em todas as coisas que Jesus fazia, ele refletia ao Pai. E é exatamente esse o chamado que Deus tem para a nossa identidade. Deus quer que eu e você possamos refletir ao Pai em cada coisa que a gente faz, em cada situação, em cada lugar, em cada momento. Amém? Abra comigo agora em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Então assim, a gente vê, né? Vai abrindo aí, eu vou continuar falando. A gente vê sobre a vida de Simão, esse chamado, agora ali no final, diz que eles largaram todas as coisas e foram seguir a Cristo. E muitas vezes a gente entende esse versículo como sendo assim: largue o seu emprego, largue a sua faculdade, largue os seus bens materiais, largue o seu intelecto, largue tudo que você tem, dá a louca, põe uma bata, põe um crucifixo e sai andando pela rua gritando Jeová.
e vai dar dinheiro aos pobres. E vem aqui pregar a palavra, como eu que estou fazendo aqui agora. Nós muitas vezes sintetizamos uma identidade que é tão ampla, que é tão vasta, que é tão magnífica, numa simples idealização de algo que nós conhecemos por ver, ouvir e tocar. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é palpável. O reino de Deus é algo espiritual. Agora, qual é a semente? Tudo bem, se nós estamos falando sobre uma semente que não é perecível, qual é a única coisa que não é perecível na terra? Bens materiais são imperecíveis? Não. Títulos universitários são imperecíveis? Conquistas, status, fama, tudo isso não é imperecível. Mas tem uma coisa que é imperecível. Sabe o que é? Pessoas, almas, espíritos. Pessoas são imperecíveis. Então o que a gente precisa entender é que a minha identidade sempre tem que estar relacionada com pessoas. A minha identidade celestial sempre estará conectada com seres humanos. Sempre estará conectada com homens, mulheres, crianças, mais velhos, jovens, adolescentes, casados, solteiros, viúvos. A minha identidade tem que estar relacionada com pessoas. E é exatamente isso que o sistema do mundo, que é governado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, prega exatamente o contrário disso. Pessoas são descartáveis. Para que casamento? Para que relacionamentos? É o seu corpo, as suas regras. Para que filhos? É a sua vida, são os seus bens materiais. É a sua felicidade, são as suas viagens internacionais, são as suas conquistas, são os seus títulos universitários. E cada vez mais, o que acontece? Nós estamos rodeados de pessoas, mas estamos sozinhos. Porque não temos uma identidade celestial. Nós nos amoldamos a uma identidade terrena. Nós nos amoldamos a uma identidade maligna. Sabe, queridos, o que deve motivar a nossa vida são as pessoas. Então, o que acontece? Deus ele vai usar o quê? Os seus títulos universitários, que são perecíveis, para abençoar uma semente imperecível. Deus vai usar as suas riquezas naturais, que são perecíveis, para abençoar uma semente imperecível. Deus vai usar o seu tempo, que é perecível, para abençoar uma semente imperecível. Deus vai usar tudo que nós temos na nossa identidade terrena, para que o reino seja estendido. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 18. O que produz, então, uma dúvida sobre isso nos nossos corações? Por que antes da gente ler, pode voltar ali a figurinha, só quero falar mais umas coisas antes da gente ler. Por que muitos hoje cristãos estão na dúvida se querem ou não participar do reino de Deus? Por que hoje muitos cristãos servem a Jesus de forma conveniente? Me é conveniente a salvação, mas não me é conveniente viver o reino, estender o reino. Me é conveniente não queimar no fogo do inferno, mas me é conveniente me amoldar ao padrão da terra, sabendo que eu estou salvo. Sabe, queridos, o que nós vemos? Muitos cristãos que não estão dispostos a viver o evangelho na sua plenitude. Muitos jovens que têm 20 anos, mas parece que têm 80.
Jovens que têm 30 e parece que tem 90. Jovem que tem 40, não sei se, né? Mas parece que tem, sei lá, 100. Obrigado, cara. Por quê? Ah, não tenho tempo. Não tenho mais forças. Ah, não, agora eu vou investir nisso daqui. Agora eu vou investir naquilo ali. Ah, não, agora, ministério, não, vamos deixar de lado agora, é só o meu tempo com Deus. E cada vez mais a gente vai se amoldando a essa mentalidade da terra. Em nenhum lugar Jesus diz para você abandonar. Em nenhum lugar, a não ser a passagem do jovem rico, que é muito específico ali, que Jesus está provocando nele algo. É muito engraçada a forma como Jesus trabalha. Mas em nenhum lugar você vai ver Jesus pedindo para você vender tudo que você tem, se abdicar de tudo que você já construiu na sua vida hoje e viver como um pé rapado, ajoelhando, subindo escada para pagar uma promessa. Mas você vai ver Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que não está disposto a deixar pai, mãe, família por mim, aquele que não está disposto a deixar coisas para me seguir, esse não é digno de ser o meu discípulo. Você vai ver Jesus dizendo isso, sabe por quê? Porque por pessoas vale a pena. Deixa tudo por Jesus e pelo próximo vale a pena. A gente precisa de amor. Nós precisamos ser amor. O mundo precisa de amor. Romanos 8:18 diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou dizer de novo esse versículo. Não podem ser comparados, os sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A glória de Deus será revelada em você. Às vezes a gente acha que a glória de Deus é algo, sei lá, é pó de ouro que vai cair aqui. A gente acha que a glória de Deus é uma menina da dança que vai passar com um pano assim em cima da gente. A gente acha que a glória de Deus é, eu não sei o que você imagina da glória de Deus. Queridos, a Bíblia nos diz que a glória de Deus é a própria face do Pai resplandecendo em nós. E o que Romanos 8:18 está dizendo é que os nossos sofrimentos não se comparam com a glória que será revelada em nós, no nosso interior. Você está desanimado, você está cansado? Se prepare para que a glória de Deus se revele em você. Você está se sentindo sozinho? Se prepare para que a glória de Deus se revele em você. Sabe o amor que você não consegue dar? Quando você experimenta a glória de Deus, você pode dar aquilo que você não tem. Sabe a paz que você não está sentindo? Quando você experimenta a glória de Deus, você pode dar paz para as pessoas que você não tem. Sabe quando você está sem dinheiro, sem finanças? Quando você experimenta a glória de Deus, você dá aquilo que você não tem. Por quê? Porque generosidade não é a gente dar aquilo que a gente tem. Generosidade é a gente dar aquilo que Ele tem. E como que eu posso dar algo que Ele tem, se eu não tenho? Dependência de Deus. A dependência de Deus te faz acessar lugares do reino de Deus que você nunca acessou antes. A dependência de Deus te leva a você ficar na carne. Te leva a você na carne no sentido assim, como se sua pele saísse. Como se você tivesse cortado, como se você tivesse arregaçado. E tivessem te dando socos de todos os lados, enfiando faca, como se você não tivesse mais solução. Apenas Deus pode te resgatar dessa situação.
Como se não houvesse nenhuma opção mais. Sabe o que é dependência de Deus? A morte de todas as opções. Só sobrou uma, Cristo. Isso é dependência de Deus. Agora, quando você tem opções, isso não é dependência. Tipo assim, eu não tenho como pagar meu aluguel no final desse mês, mas qualquer coisa eu ligo pro meu pai, ele me ajuda. Eu moro sozinho aqui em Floripa, mas qualquer coisa, gastei mais o cartão de gás, mas qualquer coisa eu ligo para ele. Desculpa, mas isso não é depender de Deus nas suas finanças. Porque você tem um backup plan. Eu estou tão mal emocionalmente, porque a minha namorada me deixou, não tem mais ninguém. Acho que eu vou ligar para aquela ficante, para ver se dá uma, levantada na minha moral. Sabe, queridos, todos nós temos a tendência de sempre manter opções debaixo do nosso braço. Nós temos a tendência de sempre manter um barquinho ali, uma redezinha ali guardada. Porque se o bagulho der errado... Sabe o que você está dizendo com essa afirmação? Cristo não é suficiente para você. Quando Cristo não é suficiente para você, você tem opções debaixo da manga. Agora, quando Cristo é a única coisa que você tem, você não tem outra solução, é só Ele. É só Ele. Se der errado, é Ele. Quem que vai te socorrer? Ele. Se faltar, quem que vai te dar? Ele. E é aí que você prova da bondade de Deus. É aí que você prova da fidelidade de Deus. E sabe por que muitas pessoas têm só comido papinha? Porque ainda não conheceram esse Deus. São filhos mimados. São cheios de sementes perecíveis. Tem dinheiro. Tem pessoas que são muletas emocionais. Várias muletas emocionais. Tem, que mais? Várias coisas. Sabe, queridos, a partir do momento que nós nos livrarmos das nossas opções, será o momento que nós provaremos a dependência. Agora, vamos lá. Nem é esse o tema da pregação. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada guarda, com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente todos nós que temos os primeiros frutos do Espírito Santo. Querido, deixa eu só te falar uma coisa, se você não sabia. Nós só temos os primeiros frutos do Espírito Santo. Tem muito mais. Tem muito mais. Às vezes tem uns que se acham, eu já sei profetizar, eu já sei isso, eu já sei aquilo. Querido, só te falar uma coisa. São só os primeiros frutos do Espírito Santo. Sabe aquele que diz assim, estou desanimado com a igreja, tudo a mesma coisa. Ficou obsoleta. Saiu até um negocinho da Bíblia. Tudo a mesma coisa, igreja. É porque ainda não provou da multiplicidade, da diversidade dos frutos do Espírito Santo. É porque não tem descoberto frutos novos. Sabe, quando você só come a mesma coisa, fica chato. Nossa, enjoa, Quem aqui gostaria de viver num mar de sushi? Eu gostaria, só que daí depois de um tempo, enjoa. Tem uma hora que você come sushi que dá até um negócio. Por quê? Porque a gente precisa de novidade. Entendeu? A gente precisa de... Eu não sei você, acho que tem gente que é chata mesmo. Mas eu preciso de novidade. Eu não consigo ficar na mesma coisa. Não consigo. Acho que tem gente que sempre gosta da mesma coisa, Mas eu não. Eu gosto de coisas novas sempre. Agora, olha a novidade para você que também não gosta da mesma coisa sempre. Deus tem facetas infinitas
Olha um pensamento que eu tive esses dias. É louco, tá? Eu posso estar meio louco. Mas eu tive esse pensamento esses dias. Então, vamos lá comigo aqui. Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus, certo? Ou seja, nós somos a réplica de Deus. Nós somos a cópia de Deus. Só que cada ser humano é individualmente, totalmente diferente um do outro, não é? Quantos bilhões, trilhões de seres humanos já não existiram na face da Terra? Se cada um reflete um pedacinho da face de Deus, você já pegou, né, Su? Você pode conhecer Deus conversando com o Jonathan. Um pedaço de Deus. Depois com a Damri. Imagina no céu. Imagina no céu. São revelações de Deus. Queridos, nós somos espelhos da glória de Deus. Nós refletimos Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Todos nós devemos refletir a Deus. Por isso que o corpo de Cristo é tão importante. Por isso que viver com pessoas é tão importante. Porque a glória que está sendo revelada para a Cami não é a mesma glória que está sendo revelada para a Rosa, que está sendo revelada para a Nath. Só que quando junta glória, dá glória. Quando você junta um monte de glória, dá uma explosão de glória. Como não sapatear nessa glória? Como não sambar nessa glória? Porque existe muita revelação. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos mais de Deus. Eu não sei se você está entendendo, querido, isso. Mais paixão. Mais conhecimento. Nós precisamos de homens e mulheres. O reino de Deus precisa de homens e mulheres que estão dispostos a seguir Jesus. A deixar para trás, a negar os seus barcos, as suas redes, a dizer, Jesus, eu vou te seguir. Eu vou deixar para trás. Independente do sofrimento. Vidas. Eu vou continuar aqui. E não somente ela, mas igualmente todos nós temos os primeiros frutos do Espírito Santo, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Repita comigo, esperança que se vê não é esperança. Toda esperança que você consegue enxergar não é esperança. Tipo assim, vou dar um exemplo do aluguel de novo. Olha, o negócio está apertado em casa. Ó, você ora por mim, pastor? Por quê? Porque eu moro sozinho, o negócio está apertado em casa, eu não vou ter como pagar meu aluguel no final desse mês. Mas assim, eu sei que se não tiver, meu pai pode pagar para mim. Isso não é esperança. Porque você já está vendo uma esperança. Esperança é algo que se vê quando você não tem nada para se segurar. Você só tem a esperança. Esperança é quando você tem câncer e você já fez todos os tratamentos, já gastou todo o dinheiro que você tinha e você não foi curado. A tua única esperança é Cristo. Esperança é quando você está lutando com a sua sexualidade há muito tempo e você já tentou de tudo, mas a única coisa que te resta é esperança. Esperança é quando você é viciado em sexo ilícito e você já tentou ser santinho, você já tentou ser o extremo do depravado, você já tentou fazer tudo, mas você ainda continua com um vazio. Já tentou psicólogo, já tentou líder, já tentou isso, já tentou tudo. A única coisa que te resta é Cristo, a esperança da glória. Quando nós aprendermos isso, quando nós aprendermos que Cristo é a única solução para qualquer coisa na nossa vida, desde um vício de drogas até uma depressão, síndrome do pânico, nós vamos ter uma igreja de pessoas reais. Pessoas que estão aqui por quem? Por Cristo. Não estou aqui pelas pessoas. Não estou aqui pela badalação de sábado à noite. Não estou aqui por religiosidade. Estou aqui por Cristo. Estou aqui porque Ele é minha esperança. Estou aqui porque se hoje eu não encontrasse com Ele, eu não sei o que seria de mim. Não levanta a mão, mas quantos vieram para cá nessa noite? Jesus, eu preciso te encontrar nessa noite.
Se não for o Senhor nessa noite, eu não sei o que vai ser. Eu já estou super sem esperança. Só que para viver isso, você tem que viver dependência. Sabe, quando você é satisfeito nos prazeres da vida, quando você é satisfeito nas coisas que o seu trabalho pode te oferecer, é difícil viver dependência. Agora, quando não se explica as situações, quando não tem lógica, gente, abraça isso, porque é oportunidade divina. Ao invés de ficar criticando a sua família, ao invés de ficar criticando as pessoas, ao invés de ficar criticando a igreja, abraça essa estação. Eu não estou entendendo, mas eu não preciso entender, eu preciso enxergar Cristo. Eu não tenho que ver as coisas com os olhos naturais, é Cristo, eu vou me firmar em Cristo. Os nossos sofrimentos sempre nos levarão a experimentar um peso de glória ainda maior. Esperança que não se vê não é esperança, pois como se pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Por isso estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o plano de Deus. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também os chamou. E aos que chamou, estes igualmente os justificou. E aos que justificou, estes também os glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus, que tem poder para nos salvar, que tem poder para nos formar, para nos transformar. Feche seus olhos onde você está, querido. Eu só tenho 10 minutos, eu quero terminar. Eu quero ler mais uma passagem, porque você vai entender toda essa pregação que eu fiz hoje. Talvez você pode ter recebido de várias maneiras, só que eu quero dar um foco nessa noite. Jesus morreu e ressuscitou. Em Mateus capítulo 21. Desculpa, falei errado, é Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, Jesus volta, ele começa a se revelar para os seus discípulos, começa a mostrar que ele estava vivo. E de repente, João 21, desculpa pessoal, é que eu não tinha anotado esse versículo, só estava na minha cabeça. João 21, versículo 15. E daí de repente, Jesus volta e
ele vai para a mesma região onde ele tinha encontrado Pedro, quando ele fez o chamado para Pedro. E ele encontra Pedro pescando de novo. E Simão Pedro diz, versículo 3, para os seus irmãos: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram logo e entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Querido, nesse momento Pedro, eu imagino Pedro meio desolado, assim, Pedro meio, tá, Jesus estava aqui com a gente, agora não está mais, eu não estou entendendo mais nenhuma coisa, ele nos chamou, ele me chamou para isso, ele disse que eu seria um pescador de homens, mas e aí? Eu ainda não tenho poder, eu acabei de negar ele. Alguns dias atrás eu neguei Jesus. E Pedro está muito em crise, porque ele já não está entendendo mais nada. Gente, pensa, eles não estavam, literalmente não estavam compreendendo mais nada. O seu Salvador havia morrido. Aonde está Jesus? O que será de nós? E Pedro então volta a pescar. Por quê? Porque esse era o trabalho dele. Ele volta a pescar. E novamente ele passa a noite inteira e não pega nada. Sabe, queridos, o que acontece quando nós tentamos fazer essa vida sem Jesus? Sabe o que acontece quando você abdica do teu chamado? Deixa eu te falar uma coisa, existe um chamado para você. Existe um chamado para você em Cristo, que não é somente crescer, nascer, casar, ter filhos, morrer. O chamado de Cristo para você envolve o reino de Deus, envolve vidas. Como envolve vidas? Não tem a ver com eventos, não tem a ver com fazer ministério na igreja, tem a ver com pastoreamento. Pastorear vidas, pastorear vidas, pastorear vidas, almas, ganhar almas e pastorear almas, ganhar almas e pastorear almas. São pessoas, são pessoas, são pessoas. Só que muitos de nós temos deixado esse chamado ir pelo ralo. Muitos de nós temos deixado o chamado que Deus fez para nós, porque temos nos preocupado mais com a semente perecível. Não tem lógica. Deixa eu te falar uma coisa, não tem lógica. Não é porque você não está entendendo todas as coisas, não é porque está difícil, não é porque você está sendo perseguido, não é porque você está sofrendo pressão, que não está certo, que você não está no lugar certo, que Deus não está fazendo a coisa certa com você. Não. O reino de Deus não é explicado com palavras de persuasão humana. O reino de Deus é espiritual, é sobrenatural. Então o que acontece? Jesus, ele vai e ele encontra de novo Pedro. E todos os discípulos vão até Jesus. E o versículo 15 diz assim: após tomarem o café da manhã, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou: cuida das minhas ovelhas. Outra vez Jesus pergunta: Simão, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus falou: pastoreia minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus o disse: apacenta minhas ovelhas. O que nós temos feito? Quando você escolhe o seu conforto, quando você escolhe o seu tempo de sobra, quando você escolhe o seu individualismo e não as pessoas, o que você está dizendo é que Jesus ele não é digno do seu amor. O que você está dizendo é que Jesus ele não é bom o suficiente para que você o ame em resposta. Sabe, queridos, a igreja ela é só um canal do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja é um canal do reino de Deus. Mas a forma como nós vivemos o reino de Deus é através do corpo de Cristo. Quando você faz tudo para não se envolver no corpo de Cristo, quando você faz tudo para não estar envolvido com pessoas,
é porque você está dizendo: Jesus não é digno o suficiente do meu amor por Ele. Eu estou aqui para te encorajar nessa noite, para te dizer que Deus, Ele está queimando a paixão pela sua presença de volta nos nossos corações. Mas isso não é para que a gente seja egoísta. Não é para que a gente pare de pecar, para que a gente, tenha uma vida mais gostosa. Mas é para que nós sejamos agentes de transformação na sociedade, na cidade, aonde nós estamos. Para que nós sejamos agentes de transformação na vida de outras pessoas. Em primeiro lugar, eu quero orar por você. Se hoje no seu coração você diz assim: olha, eu quero deixar tudo por Cristo. Entenda, você deixar tudo não significa literalmente você deixar, mas significa que você reconhecer a tua prioridade. Quando nós fazemos a nossa prioridade, quando nós nos colocamos disponíveis no reino, existe glória. Existe glória, existe glória. Oh, Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Se você deseja isso que eu falei nessa noite, eu não vou te chamar aqui à frente, muito pessoal, mas eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar, porque eu creio que nós precisamos nos identificar, nós precisamos, dizer: Deus, eu não quero mais viver para mim mesmo. E talvez muitos aqui estejam vivendo para Deus, só que é como se você não estivesse dando o seu tudo pelas pessoas. Você ainda tem vivido com reservas. Você ainda tem se apoiado muito no seu entendimento, na lógica do que tem que ser, do que não tem que ser. Deus, eu oro nessa noite por cada mão que foi levantada aqui, por cada homem, por cada mulher que tem se colocado nessa noite como uma atitude de quebrantamento, dizendo: Deus, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu, todo o meu futuro é teu, todo o meu passado é teu. Mas o mais importante, Jesus, o que nós te entregamos nessa hora, é o controle das coisas, é o controle do nosso trabalho, é o controle dos nossos estudos. Nós te entregamos o controle das nossas finanças, o controle dos relacionamentos. Jesus, nós queremos viver para ti. Jesus, nós queremos te seguir. Jesus, nós somos apaixonados por ti. É tudo por ti, Deus. É tudo para ti, Jesus. Essa vida se resume a uma coisa: te conhecer e te fazer conhecido. Te conhecer e mostrar isso para as pessoas. Não para que sejamos snobs, não para que possamos nos comparar, mas para que as pessoas conheçam o Deus que nós temos conhecido.